Olá a todos. Vamos falar sobre a análise de pressão no tubo de Venturi utilizando Arduino. Nosso grupo é composto por mim, Esther Rosa, Gleison Barcelos, Guilherme Massariol e Juan Pimentel. O problema. Bom, o nosso trabalho ele se baseia no tubo de Venturi, né? Que é um equipamento que indica a variação de pressão de um fluido. O estudo feito sobre esse equipamento foi muito importante para diversas áreas e atualmente ele pode se ver a aplicação desse princípio em vários lugares, como em carros, no agronegócio, carburadores de avião, inclusive no próprio corpo humano. Aqui do lado temos a imagem de um exemplo de um tubo de Venturi. O objetivo do nosso trabalho é, a partir do sistema utilizado, medir a diferença de pressão entre os tubos de diferentes diâmetros, que é o tubo do Venturi. A partir dos dados obtidos, calcular os valores de pressão, temperatura e velocidade. As disciplinas envolvidas foram mecânica dos fluidos, com a equação de Bernoulli, escoamentos internos em sistemas de tubulações, dinâmica dos fluidos, com cálculo das forças de movimento, programação de computadores, pois o programa do Arduino usa a programação C++, cálculo numérico, cálculos usando Excel e o computador, fundamentação teórica. Tubo de Venturi. O que é? O tubo de Venturi é um equipamento que indica a variação de pressão de um fluido em escoamentos em regiões com áreas transversais diferentes. A partir dessa variação de pressão, se pode medir a velocidade do escoamento e a vazão dos fluidos. Bom, vários estudos foram feitos utilizando o tubo de Venturi. E o princípio utilizado é utilizado em várias áreas atualmente, como em carburadores de automóveis e aerógrafos, que é utilizado em jatos de tinta. Ele lança uma mistura de ar e tinta, entre outros equipamentos. Para a medição da pressão do tubo de Venturi é utilizado o princípio de Bernoulli, que é mostrado do lado aí do slide. Artigos estudados na área. Bom, aqui está alguns artigos que nós utilizamos para o desenvolvimento dos nossos projetos. O primeiro aqui é Desenvolvimento e Avaliação de Tubo de Venturi para Medição de Vazão, de 2004. Os autores são Rubens, Alcides França e Ibarz. O segundo aqui é Escoamento Compressível em um Venturi, 2012, Henrico Neto e Gustavo Menezes Santana. E o terceiro aqui é Venturino, análise da variação de pressão em um tubo de Venturi, utilizando Arduino e sensor de pressão, de 2018, A.S. Cid T. Correia. Bom, como ideia inicial do nosso projeto, tínhamos o objetivo de construir um protótipo de tubo de Venturi, onde ele calcula de forma automatizada a pressão em pontos diferentes do tubo, utilizando um sistema de Arduino. Com o decorrer do trabalho, a gente foi observado que tivemos umas dificuldades. A primeira foi a medição da pressão, de como a gente ia ver a pressão nos pontos. A programação do Arduino também foi
uma coisa muito difícil. Análise dos fluidos, e tivemos que fazer uns cálculos para ver qual fluido usar. Funcionamento do sensor, para ver como ele funciona, aonde pegava a pressão, e a montagem do protótipo. Bom, nosso projeto ele mudou pouca coisa em relação à ideia inicial. A única mudança que nós fizemos foi a substituição dos tubos para diâmetros diferentes, porque a gente estava trabalhando com canos PVC o menor era de 50 e o maior era de 75. Porém, a gente não estava vendo muita variação nos gráficos e a gente decidiu alterar isso. Aí a única coisa que mudou foi isso. Bom, o sistema utilizado aí, a gente usou o Arduino Uno, o sensor BMP280, o programa Arduino IDE, canos PVC e os bicos de torneira aí de 3/4. Bom, aqui foi o ensaio que nós fizemos. Vou rodar aí. Como fluido, nós usamos o ar e para escoamento dele usamos o secador. Aí a gente pode ver as bolinhas subindo, que dá para ver que o escoamento está acontecendo ali dentro, né? Aí os gráficos é gerado ali no computador. Aqui é mais um ensaio que nós fizemos. E aqui do lado, o resultado desse ensaio que fizemos. O de baixo foi o que estava dando primeiro. Essas duas linhas aí, elas representam a pressão dos sensores nos diferentes tubos, né? De um diâmetro e do outro diâmetro. E nesse de baixo, elas começaram juntas como deveria, né? Porém, quando ligava o secador, não dava diferença de pressão no programa. E já no de cima, nós tentamos, devido a isso, né? A gente tentou mexer no sistema e começou a dar esse gráfico de cima. As linhas no instante zero, elas já estavam separadas, o que não deveria acontecer. E depois, quando o fluido começava a escoar, as duas linhas faziam movimentos iguais, o que não era para acontecer também. Pois assim não estava dando diferença de pressão que era para dar. Bom, resultados e discussões. Os resultados não foram esperados. O gráfico não gerou a diferença de pressão que era necessária para os cálculos. A programação, o sistema eletrônico podem estar com complicações para o funcionamento necessitados. Resumindo, a gente não estava vendo muita variação nos gráficos e a gente achou que era o diâmetro dos canos que não estava dando tanta diferença. Porém, depois a gente fez um teste com apenas um sensor, utilizamos o aspirador de pó e o secador para fazer os dois tipos de testes, e a gente, utilizando somente um sensor, no gráfico estava aparecendo como se estivesse medindo os dois sensores e sem variação nenhuma, os dois igualzinho. E esse daí foi um problema que a gente não soube o que causou, o que é o problema, não conseguimos resolver. Volta. Bom, o sensor foi testado na vertical e na horizontal, porque antes dessa conclusão aí, a gente estava vendo se podia ser alguma coisa assim em relação se ele podia estar na vertical e não estava o resultado esperado, mas não houve êxito. Quando testado somente um sensor,
o gráfico apresentava os resultados de maneira simultânea, como se tivesse dois sensores, que eu acabei de falar. E também fizemos testes com tubos de diferentes diâmetros, porém, ainda assim, não tivemos os resultados esperados. Na memórias, aí a gente tem a programação que nós fizemos para o Arduino rodar. Aí também tem os protótipos do tubo de Venturi, feito no SolidWorks, e o protótipo sendo montado. Aí também algumas ferramentas que usamos e mais 2 gráficos que gerou nos nossos testes. De acordo com os resultados obtidos, não conseguimos obter os objetivos que desejávamos. A conclusão aqui, nós conseguimos montar o nosso protótipo, porém não conseguimos os resultados que queríamos dele, que, como foi mostrado aí por Guilherme, que era obter diferença de pressão através do programa e por meio dele fazer os cálculos. E para sugestão para trabalhos futuros, buscar mais informações sobre a programação do Arduino, consertar a programação / sistema eletrônico para o funcionamento esperado. Nós não tivemos muito tempo para descobrir ao certo o problema que estava causando nossa questão aí, que não estava rodando direito. Mas achamos que está na programação as conexões dele, por base do que estava acontecendo, né, que o Guilherme falou aí também. E também aumentar a diferença de diâmetro dos tubos usados no protótipo para obter uma maior diferença de pressão nos testes. Nós chegamos a usar tubos com diâmetros diferentes, como o Guilherme falou, porém, mesmo assim, não deu certo o teste, porque nesse caso o problema não estava aqui. Mas mesmo assim é uma boa opção, só para facilitar, tendo uma maior diferença de pressão. Assim chegamos ao fim da nossa conclusão e obrigado por assistir.